Ontem nós tivemos um excelente dia para compras e hoje eu vou te explicar como que a gente deve se comportar nesse início de movimentação de alta que nós estamos tendo no Bitcoin. Obviamente o capital ele ainda não rotacionou para as altcoins, então isso abre margem para que dê tempo ainda da gente entrar dentro das altcoins. Mas obviamente não dá para você ficar esperando 10 dias aí pela frente, são decisões que elas devem ser tomadas numa janela curta de espaço de tempo. Hoje eu vou te explicar como que estão as minhas decisões, hoje eu vou te explicar como que está a minha carteira nesse momento e eu vou te explicar também como que a gente deve se comportar nesse cenário. Bom, Guiteles na área, se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise, lembrando, a nossa função como investidor sempre é comprar um ativo com baixo risco e vender um ativo com alto risco. O preço ele é apenas uma consequência dessa decisão. Bom, quando nós temos um baixo risco é quando a gente está nessa linha dourada, quando a gente tem um alto risco é quando nós estamos nessa linha verde aqui em cima. Esse meu indicador nos mostra como que está o momento dos traders, aquelas pessoas que estão investindo no curto prazo. Na data de ontem a gente chegou próximo da linha dourada aqui, tá? A gente não espera o olho da mosca específica e veja que esse indicador ele não acerta o olho da mosca específica, ele trabalha com região, com zonas. A gente une esse indicador aqui com outros dados para que a gente tome uma decisão. Mas ontem a gente chegou próximo da linha dourada com divergência, preço mais baixo do que o preço anterior, sendo que o fundo aqui ele estava na mesma região. O mesmo é válido para quando a gente também teve a nossa formação de topo aqui. A gente teve uma divergência acontecendo também lá em cima na linha verde. Por conta disso, eu distribuo aqui em cima, por conta disso, eu realizo aqui em cima, eu protejo a minha carteira. E por conta do que aconteceu na data de ontem, é o momento que eu volto a me expor no mercado. Se a gente olhar para um indicador que nos mostra quando nós estamos em pullback ou quando nós estamos em reversão de tendência, na data de ontem a gente mostrou um sinal de pullback, ou seja, uma excelente região para a gente entrar. Se olharmos para o que aconteceu na data de ontem, foi uma chuva de liquidação. Ontem, aquela galera que estava eufórica, aquele oba-oba que a gente tinha nas últimas semanas, aquelas pessoas simplesmente deitaram debaixo da cama, porque elas estavam alavancadas, elas pegaram dinheiro que elas não tinham, elas colocaram ali 10 vezes de X dentro da corretora. Todas essas pessoas foram limpadas, minadas do mercado. Porque essas pessoas estão operando de uma maneira errada, estão brincando com risco, brincando com o dinheiro delas. E a gente sabe que o mercado adora pegar a liquidez dessas pessoas. Por que eu não opero short? Por que eu não opero alavancado? Bom, eu não sei se você já entendeu, mas quando você opera alavancado, quem está pagando muito dessa conta é a corretora, porque a corretora ela está te emprestando dinheiro para você fazer essas operações. Quem que é que tem as informações de todas as pessoas que estão operando alavancado? A própria corretora. Ou seja, meu caro, isso é jogar um cassino. Você sabe quem sempre ganha nessa brincadeira? A banca. Por conta disso, eu não utilizo esse tipo de estratégias. Eu opero na ponta spot, eu não preciso de short, eu só preciso me proteger nos momentos certos, ficar fora durante as quedas e reentrar nos momentos mais saudáveis, beleza? Entendendo isso, entendendo que várias pessoas foram desalavancadas na data de ontem, a gente só deixou as pessoas que estão apostando em short. É comum com que o mercado vá buscar essas pessoas também, do mesmo jeito que a gente veio buscar quem estava apostando em long, a gente vai buscar quem está apostando em short. Se a gente olhar no price action do Bitcoin, a gente teve aquele velho rompimento que sempre é falso. 80% das vezes o rompimento ele acaba sendo falso. Ou seja, quando a gente olha para essa movimentação aqui na data de ontem, ela estopou todo mundo que estava alavancado. Porque a gente perdeu os fundos mais recentes dos últimos dias, a gente perdeu os últimos fundos semanais que nós tínhamos, ou seja, a gente veio fazer uma mínima mais baixa do que nós fizemos no dia 12 de maio. Muitas pessoas tinham seu stop, muitas pessoas estavam preparadas para sair do mercado para vender quando a gente perdesse essas regiões.
Essas pessoas saíram do mercado. Não é à toa que na data de ontem, quando a gente olha para um gráfico de 4 horas, olha só, o volume que nós tivemos exatamente dentro dessa região. Um grande volume de negociação. Isso daqui geralmente nos mostra um sinal de reversão. Com esse candle deixando esse pavio aqui embaixo, ou seja, estopando todo mundo e fechando acima dessa região de suporte, isso daqui é um clássico falso rompimento. E nós, como investidores, a gente deve identificar esses momentos de falso rompimento e fazer umas entradas. Bom, foi exatamente isso que eu fiz na carteira Rumo ao Milhão na data de ontem. Um pouquinho antes do fechamento do mercado, olha só, a gente executou compras dentro da carteira Rumo ao Milhão em $101.000 do Bitcoin. E essa compra foi bem expressiva, onde eu saio com uma posição de 5% da carteira em Bitcoin e volto para uma posição de 75% da carteira em Bitcoin. Algo que eu sempre falo para você é saiba o time certo de vender e o time certo de comprar também. Porque se você fizer isso, você sempre estará capturando as oportunidades do mercado. Não é sobre vender no preço mais caro e nem comprar no preço mais barato. É sobre vender quando temos um risco elevado e comprar quando a gente tem um baixo risco envolvido. Se você fizer isso, olha só, você vai multiplicar o seu dinheiro ao longo desse processo e você não vai ter frio na barriga durante as quedas. Eu te falei na data de ontem que eu estava procurando por sinais de entrada. E, inclusive, ontem eu tomei alguns stops. Não foi simplesmente um stop para poder entrar dentro dessa região. Não é fácil a gente capturar uma região de fundo, por exemplo. Ontem eu comentei com você que eu já tinha reentrado antes de ontem. Não, na verdade foi nesse candle aqui dentro de um gráfico de 1 hora. Eu já tinha entrado, por exemplo, dentro desse candle aqui, ó, de reversão. Esse candle fez com que eu tomasse um stop logo em seguida, que foi um stop extremamente curto ali, se a gente olha para isso daqui, 0,8% de stop, tudo bem, porque o mercado iria para um novo patamar de preço e isso me abriria margem para as posições que eu tinha comprado em 105, eu recomprar elas agora em $101.000. E olha só, aquele stop que eu tomei de 0,8% me fez com que nesse momento eu tenha um lucro de 2,4%. A técnica de stop, ela é muito valiosa. Infelizmente, algumas pessoas não sabem utilizar o stop. A maioria das pessoas acredita que você tem que acertar muito mais nas suas operações do que você tomar o stop. Na verdade, não é bem assim que funciona. Na verdade, você pode tomar muito mais stops do que aquilo que você acerta, desde que os seus stops sejam curtos e os seus ganhos sejam longos. E é exatamente assim que eu, Gui Teles, opero. Eu só trabalho com stop curtíssimo. Todos os meus clientes dentro da carteira Rumo ao Milhão sabem exatamente que o stop ele é literalmente curto, porque toda vez que eu entro no mercado, eu entro em movimentos de reversão, sinais de reversão. Esses sinais de reversão, eles me abrem muita margem para que eu tenha altos ganhos e baixas perdas. Algo que você precisa aprender a tomar como decisão é comprar fundo e vender topo. Não é fácil fazer isso, não é fácil vender na região de topo, não no preço mais caro, mas sim na região, e recomprar no fundo, na região de fundo, não no preço mais barato. Olha só, a mínima que nós tivemos aqui foi $100.000 por unidade no Bitcoin. Eu não comprei em $100.000, mas eu comprei em $101.000. Eu comprei próximo da região. Ou seja, isso daqui já abre margem para que a gente tenha movimentos lucrativos acontecendo, tá? Quando a gente olha para o gráfico de 4 horas no Bitcoin, a gente bateu suporte, o RSI vem em sobrevenda. Isso daqui abre margem para que a gente tenha movimentações de alta. Não descarte uma hipótese da gente fazer uma divergência dentro desse RSI, que é um fundo mais baixo que esse fundo que nós fizemos aqui para depois ele retomar a alta, porque a gente ainda não teve divergência no RSI. Esses dois fundos aqui, eles não trouxeram divergências dentro do RSI. Exatamente por conta disso, essa operação que eu abro aqui, ela também tem um stop super claro, um stop super curto também, um stop de 1% ali. Ótimo, eu topo esse stop mais uma vez de 1%, se bem que com essa movimentação que nós fizemos aqui, muito provavelmente que já em breve, pode ser que até mesmo na data de hoje,
só dependo um pouco mais do mercado se movimentar, eu já começo a trabalhar com stop gain dentro dessas operações que eu abri na carteira rumo ao milhão. Porque eu sei que o mercado pode entregar uma divergência aqui. Eu vou ficar também esperando a divergência acontecer? Vou ficar esperando pelo aquele sinal mágico? Não, eu entro de maneira estratégica. O risco ele começa a diminuir de novas quedas depois que a gente tem quedas intensas acontecendo, depois que a gente tem realizações de prejuízo. Eu te mostrei isso na data de ontem. E na data de ontem eu te falei que nós estávamos próximos de um fundo. Aonde que seria esse fundo? Qual o preço que seria? Que dia ele ia acontecer? Eu não sabia, mas nós estávamos próximos de o fundo. No fechamento do dia de ontem, a gente viu claramente uma região de fundo. Ali eu tomo as minhas decisões de entrada, beleza? E o porquê que eu estou fazendo essas entradas ainda no Bitcoin? Bom, porque os dados eles ainda continuam saudáveis para que a gente tenha novas movimentações de alta. Olha só, se a gente olha o sentimento do mercado, o sentimento ele havia batido lá na região neutra e ele voltou para uma região de greed logo em seguida. A gente está indo buscar a região neutra ali, mas se o mercado ele fica entre essa região neutra e a região verde aqui, que é a região grid, isso acaba sendo positivo, são regiões que a gente pode investir no ativo. O que a gente não quer ver é o sentimento mergulhado nesse medo aqui, a região laranja, nesse pânico, a região vermelha, porque isso constitui as fases de baixa. Olha como que é um bear market profundo, um sentimento bem negativo. Se tem sentimento negativo, ninguém quer colocar dinheiro para dentro. Se não tem ninguém colocando dinheiro para dentro, a demanda por ativo está menor, sendo que a oferta ela se mantém a mesma, então o preço ele acaba caindo. Sem contar que as carteiras elas continuam ainda em consenso de acumulação. Se elas estão em consenso de acumulação, se eu estava vendido, se eu tinha uma carteira com 91% em caixa e a gente tem oportunidades ali de região de fundo, eu tomo uma decisão de entrada claramente. E quando a gente olha para as altcoins, o capital ele continua saindo das altcoins, esse capital ainda não voltou para as altcoins. Isso daqui abre uma excelente oportunidade para nós, oportunidade para aquelas pessoas que não têm altcoin na sua carteira, porque olha só, se você está holdando altcoin nos últimos dias, meu caro, você deve estar bem machucado com as quedas que nós tivemos recentemente. Porque as altcoins caíram de uma maneira bem expressiva. Nós estamos falando ali em média de quedas de 30%. Pare de aceitar esse tipo de queda no seu patrimônio. Pare de aceitar essa desvalorização nos seus ativos. Eu sei que muitas pessoas falam por aí que investir em cripto é investir em um mercado extremamente volátil, aonde uma queda de 30% tá tudo bem, porque depois ela vai subir 100, 200%. Olha só, isso é uma verdadeira ilusão. Entenda, quedas de 30% não é nem um pouco saudável, 20% não é nem um pouco saudável, 10% é aceitável, mas não é saudável também. Mas entenda, você precisa proteger o seu capital. Por que eu falo que 10% é saudável? Porque é fácil de recuperar uma queda de 10% dentro das criptos. Agora, quando a gente começa com 20%, 30% começa a ser complicado. Se você tem quedas acima de 50%, meu caro, você vai passar meses. E sabe como que eu sei disso? Olha para os comentários das pessoas que investiam em altcoins em dezembro de 2024. Até hoje, essas pessoas não conseguiram recuperar as quedas que elas vivenciaram em janeiro, fevereiro e março. Essas pessoas, elas simplesmente tiveram 50, 60, quem teve 70% de desvalorização, sente e chora, porque a sua estratégia ela está completamente errada. Você precisa mudar isso e entender de uma vez por todas que é muito mais importante você saber vender do que você saber o timing de comprar, beleza? Bom, mas para aquelas pessoas que não têm altcoin, isso daqui vai abrir uma margem de oportunidade para nós. Inclusive, se a gente olhar para os últimos 7 dias, a gente vai ver que as altcoins elas performaram melhor do que o Bitcoin. A queda do Bitcoin ela foi mais intensa do que nos outros ativos. Por exemplo, nos últimos 7 dias, Bitcoin tem uma performance de 0,7%. Quando a gente olha ativos de staking, teve uma performance de quase 7%. A gente olhar Ether, uma performance de 3%, ou seja, se segurou mais do que o Bitcoin durante essas quedas. Mas, obviamente, quando a gente olha para algumas altcoins isoladas ali, né, como o Ronin, que era um ativo que
havia dentro da carteira Rumo ao Milhão. É um ativo que a carteira Rumo ao Milhão se livrou dele e depois a gente começou a tradear, tomamos alguns stops nesse ativo aqui ao longo dessa queda, mas tá tudo bem, tomar stop. O que importa é que a gente se desfez das posições lá em cima, uma queda de 27%, o ativo ele está com uma queda de 25% em relação às nossas vendas. Se a gente for considerar ali as desvalorizações de stop, por exemplo, a gente ainda consegue recomprar esse ativo com 20% do ponto que a gente vendeu, considerando, se eu compro ele aqui, eu desconto todos os stops que aconteceram nesse caminho, mas o fato é que o ativo voltou, entregou as baixas e o preço de Ronin de hoje é o mesmo preço que ela esteve em abril de 2025, ou seja, aquela pessoa que gosta de acumular bons projetos e você já me viu falando dezenas, ou melhor, centenas de vezes em relação de Ronin, isso significa que Ronin para mim é um bom projeto, mas se eu tivesse rodando esse ativo, eu estaria no 0 a 0 desde abril de 2025. Isso seria trabalhar de graça de abril até aqui, e não, eu, Guiteles, não trabalho de graça. E inclusive todo o meu dinheiro que é suado eu prezo e prezo muito, ou seja, meu caro, se eu multipliquei dinheiro, eu não devolvo. Eu realizo o meu lucro, eu ponho o meu lucro no bolso e não fico com essa historinha de mas e se o mercado explodir? Mas e se Bitcoin for para 200 mil dólares e você estiver vendido? Olha só, eu estou nesse mercado desde 2018 e isso ainda não aconteceu. Significa que eu sou um gênio das análises? Não. Só significa que o mercado ele anda em ondas e não em linha reta. Ele não sobe de uma única só vez. Você sempre terá um sinal de reversão. Você sempre terá um pullback, ou seja, você sempre terá oportunidades de comprar e de vender também os ativos. Saiba fazer isso porque isso vai fazer com que o seu patrimônio ele aumente gradativamente, igual esse gráfico que você está vendo aqui. Isso daqui é o gráfico da minha carteira, o acúmulo de patrimônio que vem sendo feito ao longo dessa carteira. Esse acúmulo de patrimônio ele só é constituído por conta do faça dinheiro, multiplique dinheiro e preserve dinheiro também. Eu continuo trabalhando, suando pesado para que eu tenha dinheiro para poder investir. Eu invisto, eu multiplico esse dinheiro e, meu caro, eu preservo esse dinheiro. Olha só, Ronin caiu quase 30% ali. Olha só como que estava a carteira Rumo ao Milhão. Se a gente olhar a XBT, que também a gente tinha posições relevantes, desde o nosso ponto de venda aqui, já caiu 26%. Se a gente olha o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão, patrimônio super estabilizado. Tivemos alguns drawdowns aqui nos últimos dias, porque a gente tomou alguns stops, mas a gente recupera isso na primeira alta que a gente tem do mercado. E você pode copiar e colar todas as decisões dessa carteira. Se você quiser ter acesso àquilo que eu estou comprando, àquilo que eu estou vendendo, ou melhor, se você quisesse ter recebido uma mensagem minha na data de ontem falando que eu estava comprando Bitcoin, você poderia ter feito isso dentro da carteira Rumo ao Milhão. Se você não fez, tá tudo bem. Você pode receber essas mensagens daqui para frente, na tela do seu celular. Você só precisa copiar e colar aquilo que eu estou fazendo, a decisão de compra e a decisão de venda também. Caso você tenha interesse em fazer isso, clica no primeiro link da descrição e assista o vídeo dessa página aqui, que nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Ela basicamente é você dar um Ctrl+C, Ctrl+V nas minhas decisões. E eu, Guiteles, não sou o cara de holdar bons projetos. Eu não sou o cara de pegar uma lista de 10 bons ativos, uma geminha que vai multiplicar R$1.000 e R$1 milhão. Eu não sou esse cara. Se você está procurando isso, eu não consigo te ajudar, meu caro. Agora, se você está procurando uma pessoa que respeita o patrimônio e que ela está em busca de acúmulo de patrimônio, a carteira Rumo ao Milhão pode ser para você e eu, Guiteles, posso te ajudar sim. Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão ela faz sentido para você ou não, entenda o que é esse projeto. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber essas notificações na tela do seu celular, igual a notificação que foi mandada na data de ontem, exatamente com uma decisão de compra de Bitcoin. Toda estratégia, todo gerenciamento sou eu que faço, a minha empresa, Block Capital, time de engenharia de dados, para que a gente entenda o melhor momento da gente entrar e o melhor momento da gente sair. Consiga acertar o olho da mosca? Preço máximo, preço mínimo? Não, mas sempre consigo trabalhar dentro da zona de topo e da zona de fundo também.
Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes e caso você tenha qualquer dúvida, só clicar nesse botão do WhatsApp que você será direcionado pro atendimento. E no atendimento nós vamos sanar essas suas dúvidas. Mas entenda que navegar dentro do mercado cripto é muito mais complexo do que parece. Algumas pessoas acreditam que se ela descobrir linha de tendência de alta, retração de Fibonacci, se ela entender como funciona o RSI, ela está feita, porque ela descobriu como fazer dinheiro dentro do mercado cripto. Só que existe uma coisa que não te contam. Para que você tenha tudo isso afiado, você precisa saber controlar o seu emocional, você precisa ser uma pessoa fria e calculista. Você precisa se dedicar os 7 dias da semana. Meu caro, se você tiver uma briga familiar, se você tiver problemas na empresa, pode ter certeza que isso vai impactar nas suas decisões. E aqui dentro da Block Capital nós trabalhamos de maneira fria e calculista, sem oba-oba, sem achismo, sem mimimi, simplesmente binário, ou é compra ou é venda. E quem nos dita isso são os indicadores. Caso você queira fazer parte disso, Carteirão Bom Milhão, link na descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Estamos posicionados em Bitcoin, preparados para rotacionar o nosso capital para as altcoins, assim que as coisas estiverem mais certas no Bitcoin. Seja totalmente estratégico ao longo do final de semana, beleza? Um forte abraço, desejo um excelente final de semana e eu vejo você ou no final de semana dentro da Carteira Rumo ao Milhão ou na segunda-feira aqui no canal. Forte abraço, tamo junto e valeu!